Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Estou aqui com o Clóvis, dando uma olhada no Instagram e achei muito interessante que esse assunto teve uma boa repercussão, muita gente inclusive compartilhando. Obrigado, viu, a você, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Compartilha nossos vídeos, tanto no YouTube como no Instagram, né? Eu fiquei feliz em ver que o assunto foi clicado bastante mesmo, né? E também foi compartilhado, muito bacana. E eu vou falar sobre esse assunto que eu gostei, que as leram, mas ninguém me mandou nenhuma pergunta. Por favor, tem dúvida, pergunte, eu quero aumentar a discussão, porque os assuntos que eu coloco no Instagram é leitura rápida, leitura de 2 minutos, o máximo que eu já fiz foi 4, 5 minutos, tá? Máximo. Então, a maioria é 2 minutos de leitura. Então, dessa maneira, do que eu estou falando? O título é: vai comprar um imóvel usado? Saiba como verificar as dívidas antes de fechar. Corretor, corretora, quem está na estrada, quantas surpresas nós já não tivemos. Eu já passei por uma centena, eu acho, de experiências. Umas aprendi muito, outras terminaram não muito bem, desagradáveis, que não conseguimos resolver e o negócio se desfez. Mas esse áudio, esse vídeo é feito para você, corretor, aqui no YouTube, tá? Eu vou aproveitar, ao terminar, você dá um ok, clica lá para hackear a gente junto ao YouTube. A gente precisa disso para esse vídeo outras pessoas também assistirem. Se não é ainda inscrito, se inscreva, né? E o Instagram também, lá você pode se inscrever ou como que é a outra palavra? Seguir. Ou seguir também, tá? Então, corretor, eu agradeço essa motivação aqui e quero dizer a você que eu vou começar pelo fim do artigo. Um bom negócio começa com análise jurídica preventiva, que protege o investimento e garante a tranquilidade. Ora, você, corretor, quando não assistido de um advogado, ou quando as partes não estão assistidas de advogado, eu acho, principalmente quando as partes não estão assistidas de advogado, porque a grande maioria, quem está vendendo você não conhece, e quem está comprando também você não conhece. Raramente a gente conhece o vendedor, ou raramente a gente conhece o comprador, né? Então, o cuidado é muito grande, porque o corretor responde por dolo, o corretor responde civil e criminalmente também agora, a partir da mudança 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, que houve uma mudança no Código Civil. Eu já falei em vídeos anteriores, mas eu quero falar para vocês o seguinte: saiba como verificar as dívidas antes de fechar o negócio, antes de fechar a compra. Então, o básico, né, corretor? Como que eu estou em uma negociação junto com uma colega, né? Eu tinha o imóvel, ela tinha o comprador. Por acaso, nesse imóvel, eu conheço o proprietário de longa data, né? A mãe dele também. Então, sei com quem eu estou trabalhando, né? E por sua vez, a colega disse também que a compradora é conhecida. Fica mais fácil, mas a gente não pode alegar ignorância, a gente não pode fazer o básico, o mínimo, né? Então, tudo começa quando tem uma boa captação. Quando tem uma boa captação, não tem problema, né? E aí, a diferenciação, porque eu percebi que ela tem uma outra conduta. Não está errado de maneira nenhuma, mas a minha conduta é assim: quando eu faço a captação
de um imóvel para venda, coloco todos os dados, então veja só, o Cresce fala em contrato de correção, contrato de corretagem, para que o corretor ganhe a sua devida comissão. Se eu escrever um contrato de prestação de serviço para venda, ninguém assina. Então, começa lá atrás. Eu estou falando aqui, para vender, não cair, isso aqui. Veja, uma captação sadia, tá? Coloco tudo. Aí embaixo, depois de toda a definição da pessoa, né, do objeto, o imóvel, das características do imóvel, coloca as características do vendedor, que às vezes, quando eu tinha uma imobiliária aqui na Avenida da Praia, a pessoa entrava para deixar o imóvel, nunca tinha visto, e eu sempre pedia aos corretores que trabalhavam comigo, né, colocar a característica do vendedor. Pessoa calma, pessoa estressada, pessoa com tique, pessoa sem tique, a pessoa que veio acompanhada com a esposa, veio sozinha, só veio a esposa, você foi conhecer o imóvel, conheceu o cachorrinho, conheceu o gatinho, conheceu o neto, conheceu o filho, viu que estava com resfriado, ou seja, uma captação não só do imóvel com número de matrícula. Dificilmente, quando alguém deixa com o corretor o imóvel para vender, ele traz a certidão, tá aqui a certidão. Ele fala que é o proprietário, ele não fala que é possuidor, ele fala que é proprietário. E depois você descobre que ele tem uma escritura de direitos processórios, mas escritura mesmo, é possível fazer, com carimbo, papapá. Aí você descobre que aquele imóvel não dá financiamento, que aquele imóvel é posse, mas tem escritura de direitos processórios, muito boa, por sinal, excelente para você depois entrar com uma usa capião, né? No nosso mercado aqui do litoral, a diferença do preço por imóvel de posse para um imóvel com registro, a diferença de valores não é muito grande, né? Mas em grandes cidades, centros maiores ou fora do litoral, a diferença passa a ser às vezes até a metade do valor, dependendo aonde o imóvel está localizado. Olha, captação bem feita. Por que eu falei da captação? Já fui mudando de assunto. A captação lá embaixo, ele me contrata, mas de uma forma, não no nome, mas num item, que ele me contrata para vender o imóvel acima descrito, com a comissão de tanto papapá. Depois, havendo proposta, a entrada da proposta, já faço jus aos meus honorários, né? A colega, como eu vou fazer e tal, fala, olha, tem que ter no mínimo 10% de entrada, mas 10%, 10% de entrada, e os nossos 6% já está garantido, porque o trabalho está sendo feito. E o Cláudio está dando sinal aqui que eu estou estourando meu tempo, eu nem cheguei onde eu quero. Mas então veja, você, quando eu pego a proposta, é 10%, mas gente, antigamente era 20%, agora é 10%. Tem gente que fala, não, só pago na escritura, não vou dar nada, né? E quem garante que ele vai aparecer na escritura? Já comigo aconteceu os dois jeitos, apareceu, honrou, e teve aquele que não apareceu, não honrou, e nunca mais atendeu meu telefone. Mas o proprietário se deslocou lá de Jacareí, veio para Caraguatatuba, esperamos a pessoa, tiramos toda a certidão, plantamos tudo. E nada. Ele não tinha dado dinheiro nenhum. Imagina, lógico, eu tive que ressarcir, pedir 1000 desculpas, e ainda ressarci o proprietário, fiz questão. Tem que ressarcir o prejuízo que ele teve.
pagar pedágio, despesa com ir e vinda, tudo, né? Então, corretora, eu vou dar continuidade no próximo vídeo para a gente concluir faça uma venda sadia. Então, a venda sadia, eu acho que o que é importante aqui nessa primeira parte, tá? É que uma venda boa, uma venda sadia, tá? Quando nós não conhecemos quem está comprando e quem está vendendo, começa numa captação boa, bem feita, aonde determina a percentagem de uma entrada e essa percentagem fica na mão do corretor. Não tem que passar para o comprador. Você não conhece o comprador? Às vezes até pegou por internet, às vezes o corretor nem foi ver o imóvel. Gente, é loucura, tem de tudo, tá? Então é o seguinte, paro por aqui, peço a você para compartilhar o nosso vídeo, né? No Instagram eu posto todos os dias algum assunto de 2 a 4 minutos. E no YouTube, toda sexta-feira, tá? Aguardo você na próxima sexta-feira, parte 2.